Olá, pessoal. Meu professor Michel mais uma vez, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade aqui, ó, nos estudos do nosso segundo ano, né? Nós vamos falar aqui sobre a unidade 3. E querendo ou não, a gente vai falar do reino considerado, né, dentro da ciência, da biologia. Nós temos aqui o reino Monera, tá? Ele é o reino considerado, né, pela biologia, o reino mais simples, tá? Dentro dos organismos vivos complexos, tá? Querendo ou não, de certa forma, o reino Monera não é porque ele vai se tratar de um reino de células primitivas, sem muita complexidade, sem muita estrutura intracelular, não significa que ela não seja capaz de causar um estrago, né, de causar algum dano para os demais animais, inclusive até para a gente, ou que ela não possa ser usada de fins benéficos, né? Então, assim, o reino Monera, por se tratar de células primitivas, ele tem a sua vantagem e a sua desvantagem que a gente vai ver aqui ao longo do processo, tá? Então, olha só, aqui na unidade 3, nós vamos aqui passar a identificar os componentes do reino Monera, né? Que como a gente já conversou anteriormente nos outros slides, inclusive no slide do primeiro ano, o reino Monera ele se restringe basicamente, né, às bactérias e cianobactérias, tá? Então a gente vai ver como é que funciona essa questão das bactérias, alimentação, reprodução, beleza? Então vamos lá. Próximo. Então, vamos lá, né? Então olha só, gente, o reino Monera, né, é formado por bactérias, cianobactérias e as arqueobactérias, tá? É muito comum, dependendo do livro que a gente lê, encontrar a figura de árqueas, tá? Então, seja arqueobactérias ou árqueas, é a mesma coisa. É só o livro que está trazendo com uma linguagem diferente, tá? Todos eles são seres muito simples, cuja característica mais marcante é o fato de possuírem a sua célula do tipo célula procariótica ou procarionte, como a gente já trabalhou nos outros slides, tá? A principal diferença aí, ó, é que essa célula procarionte, ela não possui o núcleo, né? Ela não possui a membrana carioteca que vai formar o núcleo para poder organizar isso aí. Então, a célula procarionte, ela não possui essa estrutura. O material genético do indivíduo, ele é espalhado no citoplasma da célula, tá? Vamos lá. As bactérias, vem do grego bactéria, que, né, forma no gênero bastão, são encontrados em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, para o meio ambiente, por incrível que pareça, para a economia. Tá? Mais para frente a gente vai ver. E querendo ou não, muitos produtos que são produzidos e ingeridos por nós e comercializados no mundo todo são produzidos através da bactéria. Tá? Mais para frente a gente vai ver sobre isso aí. As bactérias são encontradas em qualquer tipo de meio ambiente, né? Seja no mar, na figura da água salgada, seja nos rios e lagos, na figura da água doce, seja no solo, no ar. E, por incrível que possa parecer, ela é encontrada no interior de muitos seres vivos, tá? Existe uma relação ecológica aí, chamada de protocooperação, onde a bactéria ela vai viver dentro do corpo de outro indivíduo para ajudar esse indivíduo a sobreviver, certo? Como assim? Por exemplo, na figura dos ruminantes, né, na figura da vaca, como que funciona? A vaca animal, por si só, quando ela se alimenta da grama, a vaca no seu trato digestivo, ela não consegue digerir a grama. Tá? Então, por que ela come grama? A vaca se alimenta da grama porque no estômago da vaca existem as bactérias que vão fermentar essa grama que a vaca comeu, né? E depois dessa fermentação dessa grama, essa bactéria vai liberar no estômago da vaca o nutriente que ela retirou da grama. Ou seja, quando a vaca come a grama e essa grama está disponível no estômago, é a bactéria que vai tirar da grama os nutrientes que vão para a vaca. Certo? A vaca ela não possui uma enzima digestiva chamada de celulase, que digere a celulose presente nos vegetais. Tá? É igual a gente, nós não temos essa enzima tá, chamada de celulase, e quando a gente se alimenta dos vegetais, são as bactérias que vivem no nosso intestino que vão retirar desses vegetais os nutrientes que a gente absorve depois. Tá? Então existe essa relação entre os animais e as bactérias para que juntos eles consigam retirar do alimento aquele nutriente que tanto eu quanto a bactéria necessitam para sobreviver. Tá? Então aí é uma relação positiva e não negativa na figura das doenças. Tá? A gente vai ver mais para frente.
Aqui embaixo, ó, a gente vai ver aqui algumas características, tá? Por exemplo, aqui, ó, elas atuam na decomposição da matéria morta, né? Ou seja, dos organismos que uma hora estavam vivos e morreram, né? Então, a decomposição daquele indivíduo ali vai ser realizado também pela figura das bactérias, tá? Esse processo é chamado de aeróbico, né? Até porque as bactérias que realizam isso aí, elas respiram oxigênio, tá? E também nós temos bactérias anaeróbicas, que não respiram oxigênio. Então, querendo ou não, no ambiente, na vida livre, existem bactérias que respiram oxigênio e existem bactérias que não respiram oxigênio. Elas vão respirar qualquer outra coisa, menos oxigênio, tá? E querendo ou não, eu me lembrei aqui de um mecanismo errado, né? Eu já até expliquei, mas eu falo de novo. Existe um procedimento que é realizado de forma errada, mas é errado por falta de conhecimento. Tá? Alguém aprendeu errado e transmitiu errado. Que mecanismo é esse? Muitas pessoas, quando se machucam, limpam o machucado com água oxigenada. O que é a água oxigenada? É uma água rica em oxigênio. Então, assim, as pessoas, erroneamente, elas limpam essa ferida com água oxigenada, achando que a água oxigenada vai remover as bactérias. Sim e não. Por quê? Como a gente acabou de ver, existem bactérias que respiram oxigênio e existem bactérias que não respiram oxigênio. O oxigênio para essas bactérias são letais, que são as bactérias anaeróbicas. Então, quando a gente se machuca, cai, machuca, rala, alguma coisa assim, nós somos contaminados pelos dois tipos de bactérias, aeróbica e anaeróbica. Então, quando eu passo a água oxigenada, eu posso até remover as bactérias anaeróbicas. Mas, em contrapartida, como a água é rica em oxigênio e a bactéria que sobreviveu respira oxigênio, então quando eu passo essa água oxigenada na bactéria que respira oxigênio, eu estou suplementando, eu estou anabolizando o processo de crescimento daquela bactéria. Então, querendo ou não, acaba que eu favoreço a multiplicação daquela bactéria. Então, assim, é um tiro no pé, tá? Então, assim, o uso de água oxigenada para limpar machucado é um mecanismo errado justamente por causa disso. Você mata uma, mas favorece a outra. Beleza? Querendo ou não aqui, ó, como a gente falou antes, são agentes que causam doença no homem, tá? Isso daí a gente já está cansado de saber, querendo ou não é inevitável, né? Mas de certa forma até ajuda o indivíduo a adquirir anticorpos, né? Fortalecer o sistema imunológico. Em processos industriais, como por exemplo os lactobacilos, são utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada, na figura do leite, no leite fermentado, né, do tal do Yakult, né, desses lactobacilos vivos. O lactobacilo vivo, gente, nada mais é do que uma bactéria aqui, ó, lactobacilo. É uma bactéria que se alimenta do leite. E o resultado da digestão dessa bactéria em cima daquele leite é o que a gente consome, seja na figura do iogurte, do leite fermentado, da coalhada, do queijo. Tá? A gente se alimenta da digestão da bactéria em cima desse lance do leite. Tá? Aqui embaixo nós temos outro, ó, no ciclo do nitrogênio, né, na fixação do nitrogênio no solo, elas atuam em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico ele fique presente no solo e ele possa ser utilizado pela raiz das plantas, né, para ajudar essa raiz a capturar esse nitrogênio, para que esse nitrogênio passe a ajudar a planta no processo da fotossíntese. Tá? E aqui embaixo, ó, na engenharia genética e na biotecnologia, para a produção de várias substâncias, entre elas a insulina, tá? E querendo ou não, a insulina que é comercializada hoje para os diabéticos é produzida a partir da digestão da bactéria, tá? E querendo ou não, nós temos também a figura do hormônio do crescimento, tá? As crianças aí que nascem com problemas na hipófise, né? Então elas passam a ingerir hormônio do crescimento, só que esse hormônio do crescimento, ao invés de ter sido produzido por ele mesmo, foi produzido por uma bactéria. E que a função e a finalidade é a mesma, o resultado é o mesmo. Beleza? Próximo. Aqui, ó, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura celular da bactéria, tá? Então, olha só, as bactérias são micro-organismos, como a gente já sabe, unicelulares, tá? Elas não têm capazes, ó, português bem dizido que ninguém corre. As bactérias são unicelulares, tá? Elas não são capazes de se unirem para formar uma estrutura mais complexa. Não, elas não têm essa capacidade. Então, só as células eucariontes possuem isso daí, mas nem todas, tá? Então, as bactérias são unicelulares e especificamente procariontes, tá?
E, querendo ou não, elas podem sobreviver isoladamente ou, dependendo da situação, elas podem formar agrupamentos, tá? Querendo ou não, elas podem sobreviver ali juntas, mas se unir para formar algo superior, não, isso daí não, tá? Vamos ver o que essas células têm. Nós temos aqui, ó, a figura da membrana plasmática, que, como a gente já falou anteriormente, delimita e forma a estrutura celular bacteriana, tá? E ela ajuda a separar o meio interno e o meio externo, tá? Nós temos aqui o hialoplasma, né, mais conhecido como citoplasma, que é o interior dessa célula, onde vão ficar mergulhado o material genético e as organelas celulares bacterianas, tá? A figura do ribossomo, que, como a gente já viu lá no primeiro ano, é uma organela responsável por produzir e sintetizar proteína, tá? Então, querendo ou não, a bactéria também necessita de proteína, assim como qualquer outro organismo, tá? No caso das bactérias, ela pode ter material genético, né? Pode ter não, ela tem material genético na figura do DNA. Ele é chamado de DNA circular justamente porque ele não está protegido pela carioteca. Então, se ele tivesse a carioteca, esse material genético iria estar pressionado lá dentro. Mas como ele não tem, então ele é solto. E se ele é solto, ele é do tipo circular, tá? Nós temos também na estrutura celular bacteriana a figura da parede celular, tá? Ou parede bacteriana, indiferente, seja parede celular ou parede bacteriana. É uma estrutura que fica do lado de fora da célula, né, acima da membrana plasmática, e, querendo ou não, ajuda a proteger essa bactéria do meio ambiente, tá? Seja num combate ali com outra bactéria, ou seja no ataque de algum antibiótico, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Próximo. Aqui, ó, vamos ver como é que funciona essa questão do material genético da bactéria. Olha só, a região ocupada pelo cromossomo bacteriano costuma ser chamada de nucleóide. Em alguns indivíduos, ela é externamente à membrana plasmática. Existe uma parede chamada de parede celular, como eu já disse no outro slide, né? Ou, dependendo do livro que a gente lê, ele pode trazer como membrana esquelética. Mas esse membrana esquelética é nomenclatura antiga, tá? Eu acredito que nem é mais utilizada, tá? É comum que existem plasmídios. Esse plasmídio é uma molécula de DNA não ligada ao material genético da bactéria. Ele vive solto aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo esse novelado aqui, ó, todo circundado aqui embaixo? Então, esse é o material genético da bactéria, certo? E esse plasmídio aqui, ó, é um fragmento de material genético que ela adquiriu, que ela herdou, ou que eventualmente ela possa ter trocado com outra bactéria, tá? Então, é um material genético solto, alheio ao próprio material genético da bactéria, tá? E, querendo ou não, ele pode viver espalhado no citoplasma, né, ou hialoplasma, como o slide está trazendo. Seja hialoplasma ou citoplasma, é a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma estrutura. Tá? E para finalizar, esse plasmídio ele costuma ter genes para resistência, olha só, de antibióticos. Ou seja, esse plasmídio ajuda, querendo ou não, de certa forma, na evolução dessa bactéria. Porque se esse plasmídio traz uma informação de resistência à cefalexina, à azitromicina e outros antibióticos, querendo ou não, esse plasmídio está trazendo uma informação evolutiva e de muita importância para a bactéria poder conseguir sobreviver, certo? Mas graças ao plasmídio, certo? Aqui, ó, nós temos uma representação de como seria, tá, ou de como é a questão da estrutura organizacional da célula bacteriana. Então, olha só, de fora para dentro, né? Essa estrutura esverdeada que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de flagelo, tá? Ela é utilizada na locomoção dessa bactéria, seja na água, seja na corrente sanguínea, ela vai bater esse flagelo, é igual ao do espermatozoide, tá? Ela vai bater esse flagelo para ela conseguir se movimentar, certo? Essa estrutura vermelha aqui, ó, né, essa parede mais grossa aqui, ó, ela é chamada de cápsula bacteriana, ou simplesmente de cápsula, tá? E, querendo ou não aqui, ó, ela atua como um reforço na proteção dessa bactéria, tá? E abaixo dessa cápsula, nós temos a figura da parede celular. E, querendo ou não, tanto a figura da cápsula quanto a figura da parede celular, elas vão ajudar a proteger essa bactéria, tanto do ambiente quanto do ataque de outro indivíduo.
Em geral, é muito comum quando a gente vai no hospital, né, que está lá doente, que o médico te receita um medicamento, é muito comum que ele te receite até 2 ou até mesmo 3 antibióticos. Aí muitas das vezes, né, você pensa, nossa, mas por que tanto de remédio? Cada remédio desse daí, gente, ele vai ajudar na morte e na derrubada de cada barreira dessa daí. Por exemplo, se um medicamento é para matar a cápsula, beleza, ele deteriora apenas a cápsula. Mas se ele eliminar a cápsula, isso é o suficiente para matar a bactéria? Não, não é o suficiente, porque ela pode recompor isso daqui. O segundo medicamento é para derrubar a parede, ou seja, 2 medicamentos apenas para derrubar essas duas barreiras aqui. Ó. E o terceiro medicamento, de fato, que é para neutralizar a membrana plasmática, que é essa estrutura esverdeada aqui, ó, que é a terceira barreira de proteção. Então, são 3 medicamentos. Cada medicamento é para derrubar uma barreira dessa. E se cada medicamento derrubou essas barreiras aqui, aí o nosso sistema imunológico vai lá e absorve essa bactéria, matando essa bactéria e você passando a voltar ao seu estado de saúde normal. Tá? Então, assim, cada medicamento ele tem uma finalidade, uma função específica. Tá? A figura do citoplasma ou hialoplasma, tá? É esse gel no tom azulado que está trazendo aqui na imagem, onde o material genético e as organelas elas vão ficar mergulhadas nele aqui, tá? A função desse citoplasma é justamente alimentar e organizar essas estruturas aqui dentro, tá? Nós temos a figura dos ribossomos, como eu já falei, ele sintetiza a proteína, tá? Nós temos aqui a figura do plasmídio, que é como eu falei, ele pode trazer informação de DNA de outros indivíduos ou até mesmo resistência a antibióticos, tá? E nós temos aqui, ó, aqui está chamado de pili, mas você pode encontrar em livros também o nome fímbrias. Então, seja fímbrias ou seja pili, são esses pelos que ficam aderidos aqui à parede ou à cápsula bacteriana, e eles têm como função de fixação na célula do hospedeiro, tá? Então nós temos a célula do hospedeiro, essa bactéria ela encosta e esse pílio, essas fibras, elas vão criar um enraizamento, elas vão se fixar ali. E quando elas se fixam ali, elas começam a retirar os nutrientes dessa célula do hospedeiro, causando a morte dessa célula, e aí a morte dessa célula começa a provocar o aparecimento da doença, certo? Vamos lá? Aqui, ó, nós temos aqui também uma outra representação, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui já veio fímbria no nome da fibra, tá? Então, querendo ou não, aqui nós temos a mesma organização, tá? Vamos ver o que está trazendo aqui, ó. Algumas espécies de bactérias possuem, do lado de fora da membrana plasmática, o que chama de membrana esquelética ou simplesmente cápsula, tá? Que é o que a gente já falou anteriormente. É o caso da bactéria chamada de pneumococcus, tá? Que querendo ou não é a bactéria que causa o que a gente chama de pneumonia, tá? Então, pneumococcus, né? É uma bactéria que ela vai atacar ali os pulmões desse indivíduo, certo? Causando aí o que a gente faz como pneumonia. Descobriu-se que a periculosidade dessas bactérias reside na cápsula. Olha aí, como eu falei, a cápsula ajuda a proteger. Se ajuda a proteger, causa resistência. E se essa tiver a cápsula e o plasmida, ela é uma bactéria mais evoluída, uma bactéria mais resistente. A resistência está encontrada na cápsula e em um experimento, ratos infectados com o pneumococo sem a cápsula tiveram a doença, porém não morreram da pneumonia. Tá? Enquanto pneumococos encapsulados, né, que possuem a cápsula, causaram a pneumonia e, querendo ou não, os indivíduos morreram. Tá? A parede da célula bacteriana, também conhecida como membrana esquelética, tá? Reveste externamente a membrana plasmática e é constituída de uma substância química exclusiva das bactérias, chamadas de mureína, que, querendo ou não, é um ácido acetilmuriático, tá? Que, querendo ou não, é um ácido muito resistente que ajuda também na proteção dessa bactéria, tá? Por isso que, querendo ou não, a gente precisa tomar muito cuidado com relação à ingestão dos medicamentos, tá? Porque quando você faz essa questão do automedicamento ou toma no prazo errado, né, fora do prazo indicado pelo médico, acaba que esses remédios que você ingere passam a fazer parte da estrutura da bactéria. E ao invés dessa bactéria morrer, ela passa a ser uma bactéria resistente. E eu não acredito que já deve ter acontecido com você,
ou com alguém que você conhece, né? Você para de tomar o remédio e aí a doença aliviou, mas depois ela voltou muito pior, muito mais grave, né? Vamos lá? Aqui, ó, nós vamos falar sobre as diversidades dessas bactérias, que querendo ou não, existem muitas formas e muitas variações, tá? Então vamos ver o que o texto está trazendo aqui para a gente, ó. Se é um grupo de seres que apresenta grande diversidade metabólica, crescentemente é uma das bactérias. Existem espécies heterótrofas, tá? Que são bactérias que precisam absorver moléculas orgânicas do ambiente, tá? E existem as bactérias autotróficas, que são aquelas que produzem o seu próprio alimento, tá? Dentre as primeiras, né, as heterotróficas, podemos destacar as bactérias do tipo parasita e as bactérias decompositoras de matéria orgânica, ou seja, tanto a parasita vai retirar da célula do hospedeiro, quanto a decompositora vai ter retirado da carcaça daquele indivíduo o material que ela necessita para se alimentar. Beleza? E tem aquelas que produzem matéria orgânica de outros seres vivos, com os quais associam sem prejudicá-los, né? Como eu disse na questão da vaca e do nosso. Né? Elas vão se associar a gente para ajudar a gente a produzir o nosso alimento e ela também indiretamente se alimenta. Então, não é obrigatório causar um prejuízo, muito menos causar uma doença. Tá? É uma relação harmônica, como a gente chama. Tá? Vamos lá. Dentre as bactérias chamadas de autótrofas, né, aquelas que são capazes de produzir o seu próprio alimento, nós temos as bactérias aqui, ó, que são bactérias fotossintetizantes, tá? E querendo ou não, nós temos as bactérias que realizam a quimiossíntese. Vamos lá. No próximo slide a gente vai ver o que é isso, mas antes da gente ir, deixa eu te explicar o que é. Professor, o senhor disse que existem bactérias que realizam fotossíntese? Sim. Uma coisa que você precisa ter em mente é: fotossíntese é um processo de respiração onde o resultado é uma molécula nutricional. Pode ser glicose, pode ser alguma outra substância, mas em geral é a figura da glicose, certo? Então, olha só, fotossíntese é um processo de respiração onde vários indivíduos realizam a fotossíntese. Por exemplo, nós temos organismos fotossintetizantes, ou seja, são aqueles indivíduos que na respiração produzem o alimento. Nós temos a figura das plantas, nós temos a figura das algas marinhas, né, seja de água salgada, seja de água doce, e também nós temos a figura das bactérias, ou seja, nós temos três indivíduos aí que realizam fotossíntese, beleza? E querendo ou não, como eu falei no finalzinho, existem as bactérias quimiosintetizantes, ou seja, elas vão pegar um composto químico, seja ele qual for, e a partir daquele composto químico vão produzir o seu próprio alimento. Ou seja, é um processo diferente da fotossíntese. Beleza? Já já a gente vai ver. Vamos para o próximo slide que a gente quebra isso daí. Olha só, exemplo. As bactérias, né, heterotróficas são aquelas que precisam absorver matéria orgânica do ambiente. Então vamos ver. Nós temos aqui, ó, são as bactérias ditas parasitas, tá? São aquelas que, por meio de inúmeros mecanismos, elas agridem outros seres vivos para obter o alimento de que elas necessitam. E uma vez que ela agride o corpo desse indivíduo, o corpo desse indivíduo vai manifestar o resultado dessa agressão. E o resultado dessa agressão é conhecido como a doença. Aí nós temos as inúmeras doenças causadas por bactérias, tá? Nós temos aí, ó, desde a pneumonia até a tuberculose, a gonorreia, né, e dentre outros. Aí aqui nós temos, ó, a figura da bactéria que causa pneumonia, tá? A figura do pulmão, e querendo ou não, são processos em que o indivíduo está se alimentando da gente. E o resultado dessa alimentação é o que a gente chama de doença, certo? Aqui, ó, vamos ver como é que ocorre essa questão da decomposição. Aqui não tem mistério nenhum, tá? Nós temos a planta, nós temos o coelhinho, tá? Seja na figura da planta, seja na figura do animal, essa planta morta no solo, ou o corpo desse animal morto no solo, essas bactérias presentes no solo, elas vão se dirigir, seja a carcaça da árvore, ou seja a carcaça do rato, e vão começar a decompor, vão começar a se alimentar da carcaça desses indivíduos aqui, certo? E ao se alimentando da carcaça desses indivíduos, acaba que ela vai retirar do corpo deles aquilo que ela necessita, certo? E o resultado dessa alimentação, dessa decomposição, é a digestão da bactéria.
A bactéria, quando ela libera o seu resíduo, esse resíduo é liberado no solo. E querendo ou não, esse resíduo que ela vai liberar no solo acaba que fertiliza o solo. Então é muito comum a gente ver assim, ó, em solo de cemitério ou em solo de floresta, onde a decomposição ela ocorre naquele frenesi, ocorre em demasia, em grandes quantidades, a gente sempre consegue perceber que, embora tenha muita matéria orgânica morta no solo, os indivíduos que estão vivos, eles estão 100%, 100% verdes, bonitos, altos, com frutos, né? São bem destacados em contrapartida do ambiente em que eles estão. Tá? Então, mais uma vez, a bactéria presente no solo, seja a árvore ou seja qualquer organismo vivo que morreu e está no solo, essa bactéria vai decompor aquele organismo. E quando ela decompõe, ela vai liberar no solo fertilizante. E esse fertilizante ajuda a fertilizar o solo e, querendo ou não, os organismos que ainda estão vivos vão se beneficiar desse fertilizante. Certo? E, querendo ou não, isso daí é um ciclo da natureza. Tá? Vamos lá? Aqui, ó. As que estão associadas a outros seres vivos são chamadas de simbiontes, tá? Ou seja, são bactérias que para sobreviver necessitam do outro indivíduo. Essa simbiose aqui, ó, ela é também chamada de mutualismo. Então, seja simbiose, seja mutualismo, dependendo do livro que você lê, simbiose e mutualismo é a mesma coisa. São indivíduos de espécies diferentes que para sobreviver necessitam um do outro, certo? É o caso das bactérias encontradas no estômago dos ruminantes. Olha aí o que eu falei. Bois, cabras, que se nutrem da celulose ingerida por esses animais e acabam fornecendo em troca aminoácidos essenciais para o metabolismo desses indivíduos. Ou seja a vaca, ou seja a cabra, quando ela se alimenta da grama, a bactéria que vive no estômago desse indivíduo vai produzir o alimento que ele vai ingerir. Tá? Vamos lá. Muitas bactérias heterotróficas são anaeróbias obrigatórias, ou seja, traduzindo no português mais bonitinho, elas respiram qualquer outra coisa, menos oxigênio, tá? Que é o caso aqui, ó, da bactéria chamada bacilo, que causa a doença chamada de tétano, tá? É uma bactéria que, por incrível que pareça, é uma bactéria que ela vai se alimentar do ferro, ou seja, a ferrugem nada mais é do que um processo de decomposição do ferro causado por bactérias. Ou seja, as bactérias estão utilizando o ferro para poder produzir o seu próprio alimento. E de uma maneira, assim, traduzindo para um português mais bonitinho, a bactéria está se alimentando do ferro, né? Traduzindo um português mais bonitinho. Aí você imagina, se essa bactéria é capaz de comer o ferro, imagina essa bactéria dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, né? Então, querendo ou não, quando isso acontece, por você pisar no prego, esbarrar no ferro e se cortar, enferrujado, né? E se cortar, em geral, aquela questão da antitetânica, né? Da vacina anti-tétano, né? No caso, para prevenir a doença. São bactérias que morrem na presença do oxigênio, como eu já disse anteriormente, no caso da água oxigenada. Nesse caso, a energia dos compostos orgânicos é obtida por meio da figura da fermentação. As anaeróbias facultativas, por outro lado, vivem tanto na presença ou na ausência do oxigênio. Então, como que eu vou saber identificar? Então, seja na equação da questão, ou seja na interpretação do texto, ele já vai te dar a dica de se é facultativa ou se ela é obrigatória. Tá? Aqui, ó, respiração das bactérias. Como eu já disse para vocês anteriormente, da questão da economia, né, e dos produtos que ela produz para a gente. Então, olha só, algumas são aeróbias. Olha aqui os diversos alimentos resultantes da fermentação das bactérias. Ou seja, algumas são aeróbias, usam o oxigênio do ar para respirar. Outras são anaeróbias, como a gente já falou anteriormente, e utilizam esse processo para a indústria na fabricação do álcool etílico ou também do álcool combustível, né, a figura do etanol. E nós temos aqui a figura do iogurte, nós temos aqui a figura do leite fermentado, como eu já disse, né, das bebidas e tudo mais. Beleza? Olha só como que funciona o processo da respiração, tá? Aqui, ó, na célula animal, nós sabemos que é uma célula animal pela presença do núcleo, né, uma célula eucarionte. E aqui, ó, nós temos a organela celular chamada de mitocôndria. E olha só que curioso. Nesse caso aqui, ó, está ocorrendo um processo de respiração, tá?
onde está entrando aqui, ó, glicose e oxigênio, tá? Entra glicose e oxigênio nessa mitocôndria. Em contrapartida, ó, a formação e a digestão disso daqui produz energia que o indivíduo vai precisar, a figura do gás carbônico e a figura da água, tá? Então aqui, ó, produziu energia, produziu gás carbônico e produziu água, tá? Vamos ver o que o texto está trazendo aqui para a gente. Nesse caso, a energia dos compostos orgânicos é obtida por meio da fermentação, como a gente já falou anteriormente. As bactérias anaeróbias facultativas, por outro lado, vivem tanto na presença como na ausência do oxigênio, como a gente já disse. Outras espécies só sobrevivem na presença do oxigênio, que é o caso das aeróbias, como a gente já falou, tá? São as chamadas de anaeróbias facultativas. Um curioso grupo de bactérias é o que realiza a respiração aeróbica. Nessa modalidade de metabolismo, a produção de energia acontece nas etapas típicas da respiração celular. Muda apenas o receptor final de elétrons da cadeia respiratória. No lugar do oxigênio, essas bactérias utilizam nitrato, nitrito ou sulfato para poder obter aí, ó, praticamente o mesmo rendimento energético de uma respiração celular aeróbica. Como eu disse para vocês, existem as bactérias que elas respiram oxigênio e existem as bactérias anaeróbias que vão respirar qualquer outra coisa, menos oxigênio. Que outra coisa é essa? São o nitrato, o nitrito e o sulfato. E esses três elementos podem fornecer para ela a respiração anaeróbia, favorecendo aí a produção de energia e, querendo ou não, a respiração celular bacteriana. Certo? Vamos lá. Bactérias autótrofas, né? Aqui, ó, fotossintetizantes. Nas bactérias que realizam a figura da fotossíntese, a captação de energia solar fica a cargo da clorofila, que, querendo ou não, no grupo das bactérias é chamado de bacterioclorofila. Se você simplesmente fala clorofila, você está obrigatoriamente se referindo a alga ou vegetal. Agora, se você fala bactéria ou clorofila, você está especificando apenas e somente as bactérias fotossintetizantes, tá? Então você tem que tomar muito cuidado no jeito que você fala e querendo se referir a quê? Porque você pode trocar uma coisa pela outra e acabar se confundindo, tá? E errando até mesmo na interpretação de uma questão lá na frente, certo? A partir da utilização de substâncias simples por meio, né, do ambiente, ocorre a síntese do combustível biológico, ou seja, ocorre a metabolização daquele composto, né? De maneira geral, não há a liberação de oxigênio, como, por exemplo, podemos citar as bactérias sulfurosas, ou seja, que se alimentam de ácido sulfúrico. Bactérias que se alimentam de ácido sulfúrico ou na presença do enxofre, tá? Então, seja ácido sulfúrico, ou seja, na figura do enxofre, são bactérias sulfurosas, tá? Que é o caso do gênero das bactérias cloróbio, tá? Que efetuam esse processo utilizando, né, a figura aqui do hidrogênio e do enxofre e a figura do gás carbônico, tá? Então, nós temos essa equação aqui, ó. São os ingredientes para que essa bactéria realize a figura da fotossíntese, tá? Nós temos aqui o composto sulfuroso, né? Nós temos o hidrogênio e o enxofre. Nós temos aqui, ó, o gás carbônico e também nós temos a figura da luz. Essa luz aqui, gente, ela pode ser variável, tá? Pode ser a questão da energia solar ou muitas das vezes pode ser a energia artificial, tá? Na figura de lâmpada, tá? Em laboratório já foi testado isso daí, tá? Aí aqui, ó, entrou os ingredientes, entrou a bacterioclorofila, que vai ser responsável por captar a figura do calor, né? E esse calor vai fermentar esses ingredientes aqui. E o resultado da fermentação desses ingredientes é o seu composto energético e respiratório. E no caso aqui é o carbono e o hidrogênio, nós temos a figura do enxofre e nós temos aqui a figura da água. Beleza? Então esse é o processo de respiração das bactérias fotossintetizantes. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Aqui, ó, nós temos também uma outra representação um pouco mais esquematizada e mais organizada do processo. Olha só. Note, vamos lá. Note que é o gás sulfídrico, né, ou o enxofre, e não a água
que atua como fornecedor dos hidrogênios que servirão para a redução do gás carbônico que ela vai, né, produzir para a atmosfera. Não há a liberação de oxigênio, pelo contrário, há a entrada dele. Tá? Então, o enxofre acaba permanecendo no interior dessa célula bacteriana, sendo eliminado posteriormente no meio em que esses organismos vão viver. E, em geral, se ela libera isso no meio, esse meio pode se transformar em um meio tóxico, tá? Para outros indivíduos. Tá? Nesse processo, ó, o CH2O representa a matéria orgânica produzida, ou seja, o resultado da produção da respiração dessa bactéria. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a entrada do oxigênio, nós temos a matéria orgânica entrando, nós temos a glucagose, que é uma enzima, nós temos o ATP, que é a adenosina trifosfato, que a gente já falou lá no slide da unidade 1, que, querendo ou não, é a energia necessária para que esse indivíduo sobreviva, né, a produção de energia do corpo dele. E, querendo ou não, aqui ó, nós temos a liberação da figura do gás carbônico. Tá? E, querendo ou não, aqui ó, nós temos os resíduos orgânicos que vão ser liberados aí na água e, querendo ou não, vão ser absorvidos por outros indivíduos mais cedo. Beleza? E, querendo ou não, aqui ó, nós estamos referindo a bactérias que vivem, em geral, dentro de muitos anfíbios, tá? Como é o caso do sapo. Beleza? Olha só. Aqui, como a gente falou, nós temos a figura da quimiossíntese. Como eu disse, é uma bactéria que vai se alimentar de um composto químico, seja ele qual for. Tá? No caso aqui, ó, vamos lá, quimiossíntese é uma reação que produz energia química convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados, tá? Sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos e de gás oxigênio. Olha só. Em geral, a quimiossíntese, o resultado da quimiossíntese, em geral, é a liberação de oxigênio na atmosfera. Tá? A partir disso, nós temos aí ó, a reação do gás carbônico e da água presente no corpo na estrutura celular. Né? Olha só, vamos ver o que está trazendo aqui. Ó. Nós temos aqui ó, o composto inorgânico, tá? Que em geral ele é encontrado na natureza, tá? Ele é pertencente ao reino mineral, né? E, querendo ou não, pode ser utilizado aí. Ou seja, não é produzido a partir de organismo vivo, ou seja, ele simplesmente existe na natureza. A natureza criou esse composto inorgânico. Tá? E a figura do oxigênio. Esses compostos inorgânicos oxidados, mais a energia química que ela vai liberar e que ela vai produzir. Tá? E a segunda etapa disso daí, ó, nós temos o gás carbônico, a água, a energia química que ela vai utilizar. Nós temos a reação química que ocorreu dentro desses ingredientes aqui. E o resultado foi o composto orgânico que ela vai utilizar como fonte de alimentação, como fonte de moeda. E, querendo ou não, ela vai liberar aí esse gás oxigênio na atmosfera, querendo ou não, fortalecendo aí a fixação do oxigênio também na atmosfera. Beleza? Traduzindo em português mais bonitinho, né? Um português mais fácil. Olha só esse slide aqui que bacana. Quimiossíntese é a entrada de uma substância inorgânica, que querendo ou não precisa ser um elemento químico, mais a energia. Esses resultados, esses ingredientes aqui, ó, aquecidos por essa energia, vão resultar nessa substância orgânica que vai ser a moeda de troca para que essa bactéria se alimente. Beleza? Traduzido. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre as arqueobactérias ou as árqueas, tá? Esse processo autotrófico de síntese de compostos orgânicos, né, de metabolismo, ocorreu na ausência, olha só que curioso, ocorreu na ausência de energia solar. Tá? É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arqueobactérias. Tá? E aqui, como ele está falando, arqueobactérias são bactérias com características primitivas ainda vigentes, tá? Mas embora seja mais raro encontrar essas bactérias. Tá? Receberam a denominação segundo os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Tá? Reagem podendo ser ferrobactérias, como o próprio nome já diz, ela vai se alimentar de ferro. Tá? As nitrobactérias, que vão se alimentar de nitrogênio, e as nitrificantes, tá? Que querendo ou não, são bactérias que vão se alimentar de elementos químicos. Tá? Então nós temos aí, ó, querendo ou não, 3 tipos. Tá? Os ferrobactérias, as nitrobactérias e as nitrificantes. Beleza? Aqui, ó. Vamos ver como é que ocorre mais ou menos o processo.
Nós temos aqui ó, uma célula eucarionte, né? A gente sabe disso por conta da presença dessas três estruturas aqui. E querendo ou não, olha só, entrou aqui ó, os ingredientes como oxigênio e água, né, e sais minerais para dentro dessa célula. Essa célula metabolizou esses nutrientes e liberou para a atmosfera o dióxido de carbono, né, ou o gás carbônico, e querendo ou não, o vapor de água e também a da figura do oxigênio. Então, querendo ou não, entra compostos orgânicos e sai compostos orgânicos. Beleza? Aqui, ó, ferrobactérias, como a gente já falou, pelo próprio nome já está dizendo, né? São bactérias que vão se alimentar do ferro, tá? Presentes no solo, querendo ou não, elas existem em qualquer ambiente. As nitrosomonas ou nitrobactérias, né, são importantes organismos considerados biofixadores do nitrogênio, geralmente encontradas livremente no solo ou, em geral, associadas às raízes de plantas, tá? No caso aí de plantas com raízes tuberosas, tá? A biofixação se inicia na assimilação, ou seja, na absorção do nitrogênio da atmosfera, transformando em amônio, reagindo oxidantemente com os nitrosomonas, resultando no nitrito chamado de NO2. A energia para a produção de substâncias orgânicas sustentáveis a esse gênero de bactérias, ou seja, querendo ou não, essas bactérias utilizam a biofixação para produzir, aí, querendo ou não, compostos para a questão da sustentabilidade. Tá? O nitrito liberado no solo é absorvido pela nitrobactéria, tá? Também passa por uma oxidação, gerando aí energia química destinada à produção de substâncias orgânicas. E, querendo ou não, esse gênero passa a absorver esse nitrato, né, que foi produzido, e acaba liberando esse nitrato no solo. E a liberação desse nitrato no solo, ele é capturado pela raiz das plantas, e, querendo ou não, as plantas transformam isso daí no aminoácido, e, querendo ou não, as plantas utilizam isso aí para a questão da fotossíntese, tá? Voltando lá atrás, no slide, quando eu disse que a bactéria, quando ela absorve isso daí, né, na decomposição, quando ela absorve isso daí, ela libera sua digestão no solo, tornando esse solo fertilizado, né? Então, esse solo fertilizado, ele vai ser absorvido pelas plantas e, querendo ou não, vai fortalecer aí o crescimento dessa planta, e também são produzidos aqui no caso dessas bactérias, certo? Como a gente falou anteriormente, elas têm o seu lado bom e também tem o seu lado ruim, tá? Aqui, ó, nós temos uma equação química mais ou menos de como que ocorre isso daí, tá? Então, olha só, nós temos a entrada da amônia, nós temos a entrada do oxigênio. A reação química aqui, ó, foi produzido o nitrato e a energia necessária para que ela consiga sobreviver, tá? O outro tipo também, ó, é a entrada do gás carbônico, é a entrada da água, é a entrada da energia, que embora possa ser energia luminosa, tá? E o resultado disso daí, ó, reação química, a seta sempre vai indicar uma reação química, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó, ela está mostrando uma reação química. E nesse caso que a gente falou, ó, gás carbônico, água e energia solar, ou energia luminosa, né, traduzindo em português mais bonitinho, vai ocorrer a liberação da glicose e, querendo ou não, a liberação de oxigênio para a atmosfera, que é o caso das fotossintetizantes, tá? E nós temos aqui um outro exemplo, que é a entrada do nitrito, a entrada do oxigênio. Ocorreu a reação química, liberou o nitrato e a energia no solo, enriquecendo o solo e fertilizando o solo, tá? Também ocorre a mesma coisa, ó. Entrou gás carbônico, entrou água e entrou energia. O resultado foi a glicose e o oxigênio, tá? Então a gente consegue perceber que, embora sejam bactérias diferentes, acaba que o processo de respiração e de produção autotrófica delas ele é parecido, mas ele não é igual, tá? Então, cuidado com relação a isso. Próximo. Aqui, ó, vamos ver o que o texto está trazendo para a gente. Assim, podemos perceber que o mecanismo de quimiossíntese, extremamente importante para a sobrevivência das bactérias nitrificantes, também é bastante relevante ao homem. Conforme já mencionado, o nitrito absorvido pelas plantas, convertidos em aminoácidos, serve como base de aminoácidos essenciais à nutrição do homem,
né, no caso do onívoro, né, ou de outros animais onívoros também, que comem tanto carne quanto legumes. Mas independente de carne e de onivoria, nós temos a figura dos herbívoros que também se alimentam disso daí. Tá? Dessa forma, fica evidente a interpretação existente entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Ou seja, a relação dos organismos vivos com os organismos não vivos. Embora sejam indivíduos diferentes, a união deles faz todo esse ciclo de energia, todo esse ciclo de produção de alimento, produção de energia, fixação de nitrogênio, fixação de oxigênio, liberação de gás carbônico, ou seja, tudo isso daí é um ciclo constante que, querendo ou não, as bactérias elas ajudam muito que eficazmente, né? Muito que evidentemente. Tá? Aqui, ó, nós temos algumas bactérias patogênicas, né, causadoras de doenças. Então, aqui, ó, bactérias patogênicas são aquelas que causam doenças como tuberculose, nós temos a figura da lepra, né, que a gente vai falar já já. Antibiótico, gente, ele é para neutralizar, eliminar, matar bactérias. Antibiótico não mata fungo, não mata vírus, não mata protozoário, não mata fungo, tá? Então, antibiótico é bactéria, beleza? Antibióticos são medicamentos utilizados no combate às doenças causadas por bactérias, acabei de falar. Porém, o seu uso não deve ser o quê? Indiscriminado. Eu já falei da automedicação anteriormente, tá? Isso é, sem receita médica por períodos de tempo incorreto. Eu também já expliquei essa questão da gente tomar, de se automedicar e tomar por tempo incorreto. A gente só acaba fortalecendo a bactéria, ou seja, um erro nosso, tá? Isso acaba por selecionar e favorecer linhagens de bactérias resistentes, dificultando assim a cura e, querendo ou não, o tratamento. E isso daí pode gerar inúmeras infecções muito mais graves aí, tanto para a gente quanto para outros indivíduos que a gente venha a contaminar. Beleza? Aí aqui nós temos algumas principais doenças, tá? Que, querendo ou não, nós temos a figura da tuberculose, a hanseníase, tá? A figura da tuberculose ela é transmitida de pessoa para pessoa, tá? A hanseníase, querendo ou não, nós temos a figura da humana e da animal, são diferentes, tá? A figura da cólera, que ela está associada à água contaminada, tá? A figura do tétano, que eu já expliquei. A difteria também está relacionada à água. A leptospirose por roedores, tá? Silvestres. A coqueluche é muito comum em crianças, tá? No caso da ausência das vacinas, tá? A figura aqui, ó, sífilis e gonorreia são relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje não mais DST, hoje é IST, são infecções, tá? Porque o indivíduo pode ter o indivíduo, mas não pode manifestar a doença. Então, cada caso é um caso específico. Então, tirou-se DST e passou a ser IST por conta dessa resistência, tá? E aqui, ó, querendo ou não, só para a gente finalizar, nós temos algumas outras doenças também relacionadas à bactéria, como é o caso da meningite. A meningite, gente, ela pode ser tanto bacteriana quanto viral, tá? Só que a viral ela é mais agressiva. A meningite bacteriana a gente consegue dar um tratamento mais eficaz, mas a viral ela costuma ser letal ou ela costuma deixar alguma sequela no indivíduo, tá? Nós temos aí algumas infecções na otite, né, no aparelho auditivo. As infecções pulmonares são as mais diversas. Aqui, ó, nós temos o nome das bactérias que vão causar essas doenças, tá? Algumas infecções de pele, tá? Que, querendo ou não, são muito comuns em épocas de umidade alta ou de umidade baixa, tá? Principalmente em sauna, tá? Em regiões pantanosas, tá? Com muita umidade no solo. A figura da DST, que eu acabei de falar para vocês, não é mais DST, é IST. Nós temos algumas infecções oculares, como é o caso da conjuntivite, tá? A figura da sinusite, gente, ela aqui, ó, eu vou abrir um parêntese, tá? Essa sinusite, ela pode ser alérgica, então ela pode ser tanto processo infeccioso bacteriano, como pode ser um processo alérgico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A figura da faringite, que, querendo ou não, vai atrapalhar o processo de respiração e deglutição do indivíduo, né? E se ela estiver mais grave. No caso da gastrite, se você se alimenta de um alimento estragado, né, automaticamente essa bactéria no seu estômago ela pode causar um dano no seu estômago ou uma inflamação. Esse dano ou essa inflamação, no caso da figura da gastrite, tá?
Diarreia, gente, é inúmeros agentes que vão causar diarreia, não somente bacteriana, tá? São inúmeros agentes, mas aqui o slide ele colocou bactéria como também causador de diarreia, tá? Mas não é só a bactéria que causa diarreia, tá? E querendo ou não aqui, ó, o queridinho, tá? Que é a infecção urinária, que querendo ou não tá aí no povo. É, nós temos aí a questão da baixa ingestão de água, né? Se o indivíduo ele ingere pouca água, ele aumenta a taxa de acidez no rim. Se ele aumenta a taxa de acidez no rim, o rim se torna um ambiente ácido. E existem as bactérias que gostam de ambiente ácido, tá? Só para a gente finalizar, existem as bactérias extremófilas, tá? Que são aquelas bactérias que vivem em ambientes quentes, que existem em ambientes frios, que sobrevivem em ambientes secos, ambientes alagados. Existem as bactérias que sobrevivem em ambientes ácidos, que sobrevivem em ambientes não ácidos. Então, assim, existe uma grande diversidade de bactérias, tá? Qualquer coisa, se você se interessou por algum grupo de bactérias específico, se de repente você quer estudar mais aprofundado sobre esse grupo de bactérias, pesquisa cada grupo isolado e, querendo ou não, você possa vir a se interessar e quem sabe você vira aí um estudioso no assunto. Beleza? Gente, a gente encerra por aqui, tá? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.